Olá, amante de japonês. Deixa eu colocar meu óculos. Eu só tenho meu óculos. Agora sim, melhorou muito. Seja muito bem-vindo. O meu objetivo com essa playlist, com esse curso gratuito de japonês, é provar para você que o japonês não é. Vamos entrar na nossa aula 3 hoje. O que nós vamos ver hoje? O que nós vamos aprender depois da vinheta? Certo? Vamos vir entrar. Não, primeiro a gente limpa isso daqui, ó. Limpa isso aqui. E agora sim, nós vamos vir entrar. Cada aula uma aventura, sempre algo novo a explorar. Com apoio e confiança, vamos juntos conquistar. O processo é divertido, como ele não tem igual. Aprender japonês se torna sensacional. Sensacional! Voltei aqui, muito bom. Lembrando, recapitulando, sempre gosto de fazer isso. Aula número 1 desse curso gratuito foi o quê? Saudações, cumprimentos básicos. Aula número 2 foi o quê? Muito importante na cultura japonesa, como nos auto-apresentar, como fazer a nossa apresentação de nós mesmos. Apresentação de nós mesmos, auto-apresentação, mesma coisa. Hoje, aula 3, 4 partículas básicas. Por que as importantes? Por que eu preciso aprender isso logo no começo? Mas o que são partículas? Eu falei no último vídeo que o japonês é diferente do português. Essa é uma diferença básica que, para muitos, assim, ó, não fala aquela parte lá, tendão de Aquiles, o ponto fraco, né? Não é tão difícil assim, não. Nós vamos ver por quê. Preparado? Aceitou o desafio? Lembrando, ver as duas aulas primeiro, vai lá, corre lá, as duas aulas primeiro, volta aqui para a terceira aula, certo? Vamos lá então para o slide. Muito bom, olha só eu aqui. Curso de japonês gratuito, partículas, aula 3. Bora lá, limpando essa bagunça e vamos prosseguindo. Por que nós vamos aprender partículas agora? Por que nós precisamos aprender partículas tão cedo? Que são tão importantes? Vou pegar notificação agora, mas vamos entender. Vamos puxar a explicação aqui. Ok. Aqui tem uma boa analogia para explicar o que são partículas. Elas são como a argamassa, elemento que unem os solos. Então, assim como você está fazendo, coloca um monte de tijolo que são palavras, colocamos os pontinhos entre eles para que tudo fique firme, fique um muro, fique uma parede. Bonito, né? Bonito esse muro que eu. Mas você entendeu, tá certo? Então, essas partículas, ou essas argamassas, elas são pequenas palavrinhas, algumas são maiores, tá? No caso, uma C, você, a maior partícula é 3 sílabas, mas a gente não ensina como se fosse uma partícula, porque a gente ensina a função dela. Tá bom? Mas, no máximo, 3 sílabas, palavrinhas pequenas, tá? Existem junção de partículas, mas isso é mais para frente. Mas são pequenas palavrinhas que vêm depois de substantivo, um pronome, uma frase, enfim, vem depois de alguma palavra que indica a função dessa palavra na frase. Ou seja, uma palavra, uma partícula. Palavra, uma partícula, uma palavra. O que acontece? Nós falamos numa frase uma palavra e essa partícula indica qual é a função. Por exemplo, top. Essa daqui indica qual é a função da palavra. É assim. Existem algumas outras partículas que indicam a função da frase todo. É um correto? E nós precisamos aprender até agora é isso, tá? Partícula indica a palavra anterior. Pode ser o tópico, objeto, local, etc. Tem várias funções. Hoje nós vamos focar nessas 4 aqui, ó. O a, no,
K, tá? A, no, mo e K, elas são as mais básicas que nós aprendemos. Certo? Tudo isso tendo sido explicado, sem nenhuma dúvida, vamos então. Olha que interessante. Partículas são como peças de quebra-cabeça, né? Elas ajudam nós a encaixarmos todas as peças de quebra-cabeça, que são as palavras, dentro de uma frase, de maneira que nós entendamos, de maneira que nós possamos ver o quadro inteiro do. Certo? Vamos então para a nossa primeira partícula. Vamos ver qual que é a partícula Wa, tá? Adendo aqui, tá? Aqui essa letra é uma letra em hiragana, corresponde ao A. Já vimos que tem um som de aspirado, ou dois R's, como em carro, barra, mas só quando ela é usada como partícula, a pronúncia muda para Wa, que é o holofote do tópico, é a partícula do tópico. O que vem antes dela é o assunto que nós queremos falar, é o tópico, ou é assunto, tá bom? Então, nós temos dois exemplos, tá? Watashi wa Kawakami desu. Eu sou Kawakami desu. Lembrando que aqui nós temos o wa, indica essa antes que eu. O tópico dessa frase é o assunto que eu quero falar é sobre. Mais um. Ore wa hon desu. Ore wa hon desu. Kore, isso, um livro. Esse é o equivalente a é, tá? É um livro. Partícula O não tem tradução, mas indica que a frase é sobre isso. Certo? Então, é uma coisa que não existe, um conceito que não existe na língua portuguesa. Por isso que nós precisamos aprender bem a falar. Quer falar sobre determinada coisa? Essa coisa vá. Ok? E aqui nós temos uma outra analogia bem interessante, né? O holofote do como que clareia o que é o assunto. Assim como clareou esse ladrão que está. Ele deixa claro para a pessoa que está escutando sobre que assunto nós temos essa analogia aqui, partícula A, como holofote do tópico. Perfeito, entendido? Todo mundo na mesma página. Vamos então para a próxima partícula. É? Não é acostumar com. Vou até colocar aqui, né? Para não aparecer o barulho do clique, clique aqui, né? Não, clique, clique, né? Eu estou tentando fazer tudo pela caneta aqui. Demoro mais. Tenho muita prática. Bom, mas paciência comigo, tá? Ok, eu vou tentar, inclusive. Oh, fechei, né? Partícula no, o elo da conexão. Mas que tipo de conexão é feito com essa partícula? Vamos ver aqui. Função: conecta dois substantivos indicando posse, então, ou origem. Ou seja, e o primeiro substantivo descreve o segundo, ou seja, A ou B. Lembrando que é o contrário do português. Quando a gente fala A no B, a gente está dizendo que B pertence a A ou B é de A. Ah, mas e A, B, o que você está querendo dizer com tudo isso? Calma, eu explico. Tá? Nós temos dois substantivos ou duas palavras. Cadeira, em japonês, e cozinha. E
em japonês é dai dokoro. Ok? Nós colocamos aqui no meio o no, como se a gente colocasse um da aqui. Tem uma, ou cria uma relação entre essas duas palavras, a cadeira da cozinha, indicando que esse daqui é como se fosse o dono ou tivesse a posse da cadeira, porque a cadeira é da cozinha. Só que em japonês, para nós fazermos isso, é a necessidade de fazer invertido, tá? Então, quer dizer, da cadeira da cozinha, a gente vai falar dai dokoro no isso, tá? Invertido. Dai dokoro no isso dá o mesmo sentido. Se a gente fala isso não dá, a gente está falando que a cozinha é da cadeira e não é isso. Certo? Então, isso pode com os pronomes, com as palavras. Até aqui tudo bem? Nós estamos, deixa eu aparecer aqui, nós estamos na mesma página. Não entendeu? Bom, mas acredito que sim, eu confio em você, meu amigo. Exemplos. Watashi no mai no namai. Eu, namai, nome. Nome de eu. Meu nome. Tá? Me deu meu nome. Ou seja, há uma posse aqui. Toda vez que a gente usa um pronome, mas eu, porque não existe essas palavras. Eu, minha, sua, dele. Não existe japonês coloca isso. Pronome, mas lembrando que pronome em japonês é considerado. Ainda está nessa regra aqui. Porque namai é um substantivo. Watashi no namai, meu. Tá? Lembrando, primeira frase foi, primeira palavra foi um pronome. Meu, minha, sua. Então, por exemplo, Anata, você. Anata no namai, seu nome. Tá? Esse é um uso da partícula no. Outro uso. Nihon no kuruma. Nihon no kuruma. Temos duas palavras aqui. Nihon no kuruma. Carro. Nihon no kuruma. Do Japão, ó, tá vendo? Carro do Japão. Então, o dono em japonês vem primeiro. Depois vem o possuído, por assim. No português é o contrário, o dono vem depois. Então, no japonês, o dono vem primeiro. No português, o dono vem depois. Então, pode ser carro do Japão ou carro japonês também. Vamos limpar toda essa bagunça aqui. E puxar nossa, nosso visual, nossa animação. Tá, ó. Quando for pensar na partícula no, ó, eis aqui, é meu! Indica posse. Lembrando, em japonês o dono vem sempre primeiro. Limpando e prosseguindo. Estamos na mesma página, entendido? Próxima partícula. Qual partícula será? Partícula mo, sinal de adição, aquele mais, ou em japonês, urasu. Quando que nós usamos essa partícula? Partícula significa também ou também não, quando a frase é negativa. Então, o que vem antes também se aplica. Essa palavra aqui também é muito versátil. Na verdade, essa palavra também é exatamente a função da palavra. Foi mencionado antes, também fica assim. Certo? Aqui, primeiro, exemplo. Watashi mo keisa desu.
Watashi, eu, Keisatsukan, policial. Eu também sou. Se eu usasse aquela primeira partícula lá, e o Keisatsukan, dizendo, eu sou policial. Quando eu falo Watashi mo, eu também. Mais uma vez. Kare mo gakusei desu. Kare mo gakusei desu. Kare é ele, gakusei é estudante. Ele também é estudante. Nós usamos a parte mo, ou seja, estudante também se aplica a ele. Talvez, no contexto da história, uma outra pessoa também tenha se apresentado como. Aí nós falamos, ele também é estudante. No contexto dessa história aqui, ó, talvez uma outra pessoa tenha se apresentado como. Nós falamos, eu também sou. Correto? 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 Vamos aqui. Eu também, tá? Então toda vez que você vê a partícula mo, lembra disso aqui, ó. Eu também. Eu também. Correto? Muito bom. Vamos então agora para a nossa última partícula de hoje. Dessa aula aqui, qual será? Qual temos, né? Aqui é o ponto de pergunta, dúvida. Transforma uma frase afirmativa. Coloca-se japonês não usa ponto de interrogação em si, tá? Usa o K mais o. Inclusive, a gente tem que falar esse K com entonação de pergunta, tá? Para ser bem entendido. Sempre nós usamos na pergunta K? Não, nem sempre. Tá? Existem maneiras de perguntar com entonação e com outras partículas informais, correto? Mas o certo e o tradicional. Exemplo. Ore wa hon desu ka? É um livro. Ore wa ore um livro desse afirmação, né? Se a gente para aqui, a gente está afirmando um livro. Vou colocar, isto é um livro. Ore wa hon desu ka? Vendo? A entonação tá? É importante para entendermos que nós estamos com uma pergunta. Né? A gente pode eliminar, falar começo ou entonação. O japonês também vai entender que é uma. Ore wa hon, certo? Entender. Mas fala-se assim só em situações mais informais. E aqui, mais uma. Mata wa gakute desu ka? Mata wa gakute desu ka? Você, gakutante. A gente para aqui de novo, é uma afirmação. Vou colocar uma pergunta. Estudante? Mais uma vez. De maneira informal, a gente pode tirar isso aqui. Falar, anata wa gakute, anata wa gakute. Mesmo. Mas é preferível, pelo menos no começo, falar e entender, né? Porque o japonês tem muito disso, tá? Quando ele não te conhece muito bem, ele fala certinho. Fala desse jeito aqui. Só depois que ele pega uma amizade com você que ele vai começar a eliminar isso daqui. Se a gente quer entender os japoneses, a gente tem que aprender o certo primeiro e depois aprender o errado. E vai ver que eles não usam muito certo. Né? Principalmente anime, youtubers, você vai ver que eles não ficam as regras, mas estudamos certinho. Mas, quando você vai ter um contato real com o japonês, costuma ser muito respeitoso e aplicar. Vamos ver aqui a nossa animação. Ó, partícula de interrogação. Então, toda vez que você vê um K no final de uma frase, lembre disso aqui, ó. Por quê? O quê? Quando? Como? Onde? Crianças e perguntas são coisas que andam juntas. Bem, entendido? Então, essas foram as 4 partículas que nós vimos hoje. Vamos fazer uma breve. Então,
Não, vamos juntar tudo primeiro. Então, agora, as frases que nós temos aqui, tem mais de uma partida, ou não, né? Primeiro, watashi wa sensei desu. Sensei desu. Eu sou professor. Kawaii, watashi aqui. Vamos aqui. Remo sensei desu. Remo sensei desu. E também a professor. A partícula mo aqui, no caso, indica que ele também se aplica ao texto. Terceira frase. Kore wa watashi no hon desu. Tá vendo? Aqui nós temos duas partes. Bom, kore wa isto, tópico da nossa frase. Watashi no hon, indicando que o watashi é dono do hon. Então, meu livro. E a última frase. Kore wa watashi no hon desu ka? Kore wa watashi ka? É meu livro. Colocamos. Temos três cada um. Certo? Poderia aqui tocar Koremo Watashi. Ah, esse também é meu livro. É a mudança que aconteceu. Tá certo? É que nós temos uma animação aqui. Isso está. Olha só, dois professores, né? Eu sou professor, e também é. Esse é meu livro, e este é meu livro? Sim, eu sou professor de história. Ótimo, muito bom. Obrigado. Agora sim, acredito que nós vamos para a recapitulação. Sim, agora chegou a hora do teste. Tá? Uma pergunta. Não tem. Sumir daqui. Deixa eu sumir daqui. Primeira pergunta. Opa. Qual partícula marca o tópico da frase? Sua resposta é. Responder o A. Segundo, qual partícula indica posse ou conexão? Bem, Anu. Terceira pergunta. Qual partícula significa também? Bem, partícula mo. E por último, qual partícula transforma uma frase ou uma afirmação em pergunta? Bem, partícula K. Os careçamades. Muito bom. Ok, vamos voltar aqui ao principal e lembrando, vamos deixar links na descrição. Um exercício. Imprime, utiliza ele. Tá? Caderno, imprime, escreve próprio, deixar isso. Tá entendendo, meu Nihongosu querido? Meu amante do japonês. Japonês não é difícil, ele é um pouco diferente, mas não é. Eu vou tentar até lançar um desafio. A próxima aula dessa série vai ser. Aí nessa semana você tenta ver as coisas que aparecem na frente, tenta formar frases com as partes. Kore wa bende. Mas cadê? Primo, isto também é? Então, você tira uns 5 minutinhos, vê o que tem à sua volta, forma as frases em português. Lá no Google Tradutor, vai lá na internet. Pergunta, como que diz água em japonês? Como que diz isto em japonês? Essas partículas que são a argamassa que a gente... Essa água é minha. Tashino.
E vai fazendo estes exercícios. O importante é tem um tempinho ali, fala celular em japonês. Celular em japonês. Keitai denwa. No keitai denwa. Liguei minha câmera sem querer. Faça esses exercícios. Se quiser, fique à vontade para fazer os exercícios que vão estar na descrição do vídeo. Espero que você. Eu falo demais, eu faço muitos gestos, mas eu sou aquela filosofia que diz muito mais gostoso aprender. Eu tento arrancar isso a mim. Não chora não, tá? Espero que você tenha gostado. Próxima aula, deixa eu dar uma olhadinha o que é a nossa próxima. Adjetivos. Se você... Eu já disse. Só para te criar um gostinho. Eu disse. Aprendendo é difícil, é diferente. Nós vamos ver como que é diferente na próxima aula. Questão de adjetivos. Claro que a gente vai ver alguns adjetivos, tá? Dentro da aula. A gente aprendeu o conceito de adjetivo. Porque o resto, né? O significado do adjetivo, qualquer dicionário, qualquer inteligência artificial, qualquer Google Tradutor pode te ensinar. Mas o uso dela, né? A parte teórica dela, não, aí vamos junto, certo? Espero que você tenha gostado e até mais. Mata, né? Lembrando, eu vou deixar dois cards, outros vídeos para você também aprender japonês do canal, certo? Agora sim, vamos inventar e ir embora. Mata, né? Cada aula uma aventura, sempre algo novo a explorar com apoio e com